esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podem fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um minutinho, caríssimos. Mais uma vez sejamos bem-vindos. É bem-vindo você que nos acompanha aí de casa ou do seu trabalho. A liturgia de hoje nos mostra Jesus, que segue na reflexão dos últimos dias, fazendo um alerta aos fariseus e também orientando os seus discípulos o caminho correto a ser seguido. E Jesus inicia esta perícope de São Lucas afirmando aos discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Os fariseus eram um grupo político-religioso da época de Jesus, daquela região de Israel. Eles tinham por profissão a coordenação das sinagogas. Os fariseus eram os catequistas, entre aspas, do povo judeu. E quando Cristo fala que o fermento deles é a hipocrisia, é porque no contexto onde Cristo está inserido, os fariseus não viviam aquilo que pregavam. Obrigavam o povo a viver tantos e tantos mandamentos. Mas no seu coração, no seu dia a dia, estes não assumiam todo o conteúdo, toda a bagagem dessa pregação. Jesus bate de frente com os fariseus, porque cobra deles a coerência de vida. Deixem de ser hipócritas e passem a viver tudo isso que vocês ensinam. Veja que o ensinamento dos fariseus não é ruim. Ruim é a prática deles, que acabam não seguindo aquilo que pregam. E Jesus fala para os discípulos: e vós tomais cuidado com o fermento dos fariseus, pois do contrário, também vós ireis se tornar fariseus. Então, evitemos o farisaísmo. Na segunda parte do evangelho de hoje, Jesus fala sobre os nossos pecados, que um dia serão revelados. Nada que está escondido não chegará o dia de não ser revelado. Tudo será revelado. Se não nesse mundo, no dia do juízo final. Lá será revelado de fato quem somos e receberemos a recompensa que merecemos. Ou uma ressurreição de vida, ou uma ressurreição de morte, a danação eterna. E a terceira parte do evangelho, Jesus faz mais do que um alerta, um incentivo aos seus discípulos. Ele fala assim: não tenhais medo dos que matam o corpo, pois não podem fazer mais do que isso, não é? Existe uma realidade muito mais complexa do que aquela que vemos. Nós não nos limitamos apenas ao nosso corpo, aos bens materiais, apenas a este plano físico. A nossa vida ultrapassa infinitamente a existência material. Nós temos alma, espírito, e é justamente a alma que vai para junto de Deus no dia da ressurreição. É claro, o corpo ressuscita também, mas é a alma que não morre, ela é imortal. E Cristo fala: não tenha medo de que mata o corpo não, porque não podem matar o espírito, a alma.
E ele diz algo interessante: vou mostrar a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. É o inimigo da humanidade, é o diabo, mas que temos tanta facilidade em ceder que acabamos também nos perdendo. Então é necessário vigiarmos contra o inimigo. Sim, a este temei. Depois Cristo, finalizando o Evangelho, evidencia para os discípulos o valor que todos os homens e mulheres têm diante de Deus. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia, no entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Talvez essa seja uma das expressões mais bonitas contidas no Evangelho de São Lucas. Vós valeis mais do que muitos pardais. Quantas vezes na nossa vida, dado as dificuldades da caminhada, as decepções, aos nossos problemas, nós achamos que não valemos nada. Nós chegamos a uma conclusão que ninguém se importa conosco. Cristo se importa. Deus nos ama. Nós valemos mais do que muitos pardais. Deus nos colocou um preço, e o preço que Ele pagou por nós foi a vida do seu Filho unigênito na cruz. Valemos mais do que muitos pardais. E qual é o nosso preço? O nosso preço é o próprio Deus, que morreu por amor a nós. Então nós valemos muito. Honremos este valor que o Senhor nos coloca. Sejamos dignos deste sacrifício que um dia Ele fez pela nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.